E aí pessoal, tudo bom? Daniel do Com Cerveja por aqui. Hoje eu vou responder a dúvida do Renato Hoff Jr. Ele falou que não tem geladeira, não tem freezer para controlar aí a temperatura de fermentação e vai fermentar em temperatura ambiente, tá? E ele me perguntou, como eu já falei, né, em algumas ocasiões, que controlar a temperatura de fermentação é muito importante, talvez uma das, se não a mais importante, talvez uma das etapas mais importantes do processo de produção de cerveja artesanal. Ele perguntou qual estilo que ele pode fazer que fermentando aí em temperatura ambiente não comprometa tanto o resultado da cerveja aí pronta, ok? Então, Renato, é o seguinte, eu posso dizer que basicamente tem dois estilos, tá? Que supostamente toleram aí uma temperatura de fermentação um pouco mais alta, ok? Claro que quando a gente está falando em temperatura ambiente varia muito do local que você está. Não sei de onde você mandou a dúvida, mas, por exemplo, se você estiver falando de um lugar que a faixa de temperatura está variando ali em 20, 22 graus, não tem tanto problema, já que uma faixa boa de temperatura para cervejas é na faixa de 18, 19 graus, ok? Agora, se você estiver num lugar aí que está dando 30 graus de temperatura, realmente a alta temperatura já é um problema, vai gerar bastante off flavor na sua cerveja, tá? Um outro ponto crucial nesse negativo também não é só a temperatura alta e o fato de estar em temperatura ambiente, é a oscilação de temperatura. Você pode ter uma temperatura bem mais baixa durante a manhã, na madrugada, e aumentar bastante durante o dia, às vezes algo em torno de 5, 6, 7, até 10 graus. E isso estressa bastante as leveduras, tá? Mas assim, o que eu diria, como uma temperatura elevada de fermentação, um certo estresse das leveduras, vai causar uma formação de ésteres, tá, maior do que o normal. Se você estiver trabalhando, for fazer, por exemplo, uma cerveja de trigo, talvez ela vai sofrer, mas não vai te dar tanto resultado negativo, porque ao invés de você querer uma cerveja limpa, como muitas são, você vai querer sim uma cerveja esterificada, puxando aí um aroma de banana e tal, então que a cerveja de trigo pede. Então é possível que você tenha uma cerveja até legal se você fizer uma cerveja de trigo. Para quem está começando, eu não indico muito, porque é meio difícil trabalhar com trigo, então para quem está começando, às vezes é melhor, sei lá, eu acho que, se eu não me engano, ele comentou que era a primeira abraçagem dele, não sei se já fez ou não. Então, Renato, se for a primeira, também já não aconselho tanto que faça com trigo, é melhor entender melhor, conhecer melhor os seus equipamentos e tal, porque muita gente tem problema com entupimento, enfim. E o segundo estilo, tá, que eu diria que também dá legal, eu já fiz, eu acho que talvez tenha sido o único estilo que eu já fiz em temperatura ambiente que eu gostei do resultado, é a Saison, certo? A cepa de levedura Saison, ela funciona bem em temperatura ambiente, ela é uma cepa bem agressiva, consome forte o açúcar e consome bastante os subprodutos, enfim, ela tem certo, o seu aroma característico e tudo mais. E do que eu percebi, né, tipo, na verdade eu não deixei em temperatura, eu deixei em temperatura ambiente, mas foi numa câmara fria e desligada, vamos dizer assim, então zero de luz e a temperatura não oscilou tanto quanto o ambiente, mas o resultado dela foi bem legal, o perfil da levedura ficou bem característico de Saison, eu achei bem legal mesmo, tá? Então eu te diria isso, só que assim, então tem que achar aí uma cepa, né, de levedura Saison. E Saison é uma cerveja legal que você pode fazer aí com 100% malte pilsen, por exemplo. É uma cerveja relativamente fácil. Você tem que acertar na carbonatação, que é uma cerveja um pouco mais carbonatada, mas é uma cerveja legal para fazer, muito saborosa, tem muita gente que gosta, é uma cerveja refrescante. Então fica a dica. Eu diria assim, se for dar uma dica, né, qual cerveja, qual estilo, tem esses dois, principalmente Saison. Acha uma cepa de levedura Saison aí e faz uma Saison que vai ficar legal, tá? E não esquece, né, deixa aí no seu radar, quando tiver uma oportunidade, comprar uma geladeira, um frigobar que seja usado mesmo, claro, depende muito onde está fazendo a sua cerveja, mas para poder começar a controlar a temperatura, e daí você não vai ter restrição de estilo, pode fazer qualquer estilo que você quiser, ale, lager, com um treino, né, vai chegar onde quiser, mas pode fazer, não vai ter limite. Então, aqui, por exemplo, agora você está meio limitado, né, com qual estilo pode fazer sem controlar a temperatura. Para eu não dizer que não dá para fazer nenhum, dá para fazer aí, faz uma Saison que vai ficar legal e depois me conta o resultado. Faz aí, depois que ela sair, e diz o que você achou, ok? Pessoal, quem está gostando, manda um curtir aí para mim. Deixa um recado aqui embaixo para mim, um comentário. E lembre-se sempre, claro, se ainda não se inscreveu, de se inscrever no nosso canal aí,
para continuar recebendo diariamente os nossos vídeos com sacadas, ok? Um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Valeu!